Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos aí da Nação Madureira, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos morando em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Estaremos aí com todo prazer servindo aos irmãos. Dê aí um like, joinha, se inscreva em nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco. Esse telefone é meu WhatsApp também e eu envio para você gratuitamente em PDF e em PowerPoint. O telefone é 991520454. Neste trimestre estamos estudando nas revistas Betel Dominical Adultos com o tema Terceira Epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. O comentarista da lição é o pastor Alex Cardoso. Estudamos neste trimestre, na lição 1, o verdadeiro discípulo anda na verdade, na lição 2, o verdadeiro discípulo de Cristo serve as pessoas e não a si mesmo, na lição 3, o verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor, na lição 4, o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança, na lição 5, o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo, na lição 6, o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre, Jesus. Na lição 7, o verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. Na lição 8, o verdadeiro discípulo servo cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor. Na lição 9, o verdadeiro discípulo promove a comunhão. Na lição 10, o verdadeiro discípulo glorifica a Deus. Na lição 11, o verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristão. Na lição 12, o verdadeiro discípulo promove o crescimento dos outros discípulos. Na lição 13, o verdadeiro discípulo é um exemplo para futuras gerações. E hoje vamos estudar a última lição, lição 14, o verdadeiro discípulo e sua saúde emocional. Então, basicamente, vamos estudar aí sobre 3 assuntos principais dentro da saúde psicológica, assim, do discípulo, ou seja, daquele que serve ao Senhor. Vamos falar aí síndrome de burnout, da depressão e da ansiedade. E por incrível que pareça, parece que nos últimos tempos as pessoas ficaram sem dar crédito a Jesus Cristo e nem acreditam que Jesus cura todo tipo de doenças e enfermidades. No caso dessas são as enfermidades. Não causam dores, mas acabam levando até a morte. E nós temos orado, eu tenho orado muito por isso. Jesus cura na mesma hora. Nós temos orado por várias pessoas com depressão, com ansiedade, síndrome de burnout. Qualquer coisa, Jesus cura tudo, gente. Acredite em Jesus, acredite em Deus. Jesus está vivo. Agora, para quem não acredita, então procure. Existem milhares, até milhões de médicos, de especialistas nestas coisas. Então, nesta lição, nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o discípulo de Cristo e a síndrome de burnout. Tópico 1, subtópico 1, sintomas do burnout. Tópico 1, subtópico 2, causas do burnout. Tópico 1, subtópico 3, ajuda no esgotamento físico-emocional. Tópico 2, o discípulo de Cristo e a depressão. Tópico 2, subtópico 1, sinais de depressão. Tópico 2, subtópico 2, causas da depressão. Tópico 2, subtópico 3, compartilhando as angústias. Tópico 3, o discípulo de Cristo e a ansiedade. Tópico 3, subtópico 1, sintomas da ansiedade. Tópico 3, subtópico 2, causas da ansiedade. Tópico 3, subtópico 3, práticas de autocuidado. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importante lição, principalmente para a nossa época, onde muita gente tem tido esses tipos aí de problemas. O texto áureo da lição está em 3 de João 2, que diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então o apóstolo Paulo, escrevendo principalmente a Gaio, aqui,
E essa carta seria lida em todas as igrejas. Ele está, então, desejando que ele tenha uma boa saúde. E a saúde envolve, a parte física, a parte da alma e a parte do espírito. O ser humano é espírito, alma e corpo. Então essas 3 áreas devem estar bem tratadas, bem cuidadas e bem mantidas em comunhão com Deus. Nós sabemos que o espírito nós alimentamos e o tornamos com saúde quando estamos sempre orando. A alma nós mantemos com saúde sempre lendo a Bíblia. E o corpo nós mantemos com saúde a alimentação saudável, um pouco de exercício físico e tirando dele alguma coisa sempre. O que é? Jejuando. Verdade aplicada, cabe ao cristão observar os princípios bíblicos sobre o cuidado pessoal de todas as áreas da vida, visando uma melhor qualidade de vida. Então, todo cristão deve cuidar bem do espírito, da alma e do corpo, sempre procurando viver uma vida equilibrada, sempre uma vida em comunhão com o Espírito Santo e sempre em movimentação. Se a pessoa ficar só dentro de casa, vai adoecer. Isso é normal, uma coisa que acontece com todo mundo. Ninguém pode ficar inativo, nem na oração, nem no exercício físico e nem no exercício espiritual. Também na parte emocional. Então, exercitar é colocar em movimento. Textos de referência, Filipenses 4, 6 a 9. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então veja, se você prestar atenção, aí está falando da oração, está falando da vida em atividade física e também emocional. Veja bem, está tudo implícito aí. Fala aí de guardar os pensamentos, olha aí. Então é um exercício emocional e é uma coisa que nós temos que fazer, manter em santificação, espírito, alma e corpo. E Paulo novamente, dá a entender, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ele sempre gostou de citar isso, de falar isso com todos. Por quê? Era alguém que vivia em plena atividade aí, espiritual, emocional e física. Nós encontramos um exemplo interessante. Veja, Pedro, quando foi chamado para ir à casa de Cornélio em Cesareia, Pedro em Jope, dá mais ou menos 60 quilômetros. Lá diz que Pedro sai e em 2 dias ele chega, ou seja, ele andou 30 quilômetros por dia. Veja só, as pessoas andavam muito e isso é excelente para a saúde. Por isso que é indicado a todo ser humano deve fazer todo dia pelo menos 1 hora de caminhada, que seria pelo menos o ideal, pelo menos o mínimo aí, 1 hora de caminhada. 1 hora de caminhada eu faço todo dia, eu e minha esposa, dá mais ou menos aí 5 quilômetros. É muito pouco, mas nós vemos na Bíblia aí, Jesus, os apóstolos, sempre as pessoas andavam muito e também não comiam tanto quanto nós. As pessoas no Oriente, naquela época, se alimentavam no máximo 3 vezes ao dia, no máximo. Geralmente era só 2 vezes. Então nós podemos imaginar aí toda aquela turma, tudo saradão, tudo com saúde, tudo magro, porque sempre faziam muito exercício físico, porque caminhavam muito.
Também a maioria dos trabalhos eram manuais, né? Não havia praticamente trabalho em escritório, ninguém ficava parado, ou seja, não tinha uma vida sedentária. A introdução da lição diz: no mundo de hoje, com suas complexidades e desafios, enfrentamos um alto nível de pressão e estresse. Sendo assim, é imprescindível aprender a equilibrar suas responsabilidades com autocuidado e suporte emocional. Então, o ser humano hoje, com esse ajuntamento, principalmente nas cidades grandes, tem provocado o quê? Uma pressão psicológica, né? Um estresse. As pessoas vivem num corre-corre tremendo. Tem gente que levanta aí 4 horas da manhã e não é nem para orar. É para ir pegar ônibus, às vezes 2 ônibus, 3 ônibus para chegar no trabalho. Chega em casa já à noite. Aí não tem tempo nem de conversar direito com a esposa, com os filhos. Às vezes nem vê os filhos, porque os filhos já estão dormindo. Então é um corre-corre tremendo, uma coisa de louco, né? Então é uma pressão psicológica lá no emprego, né? Se vai perder o emprego, se a empresa vai fechar, se não vai, se vão cortar funcionários ou não. É uma pressão, existe ali uma competição também ali dentro do próprio trabalho. Existe a exigência de produtividade. Então a pessoa vive o tempo todo no estresse, né? A correria para baixo para cima. Até quando a pessoa da cidade grande chega o fim de semana e vai para uma praia, olha só, o trânsito vai causar nele um estresse terrível. Às vezes um lugar onde se deveria chegar em meia hora, a pessoa vai levar 6 horas para chegar. Então, é uma coisa terrível, é difícil, né? E o que resolve? O que resolve sempre é o ser humano tomar a decisão de mudar de vida. Então, precisa ter aí uma sequência na vida correta. Tem que tomar uma providência para que a sua qualidade de vida melhore. E aí nós indicamos sempre, olha, uma caminhada sempre nos parques, né? Cidade de São Paulo, praticamente todas têm aí um parque onde você pode fazer uma caminhada. Tem até ali uma academia ao ar livre, né? Eu faço a caminhada todo dia e tem uma academia ao ar livre onde você faz um pouquinho também de exercício. Isso é excelente para a saúde física, né? E ao mesmo tempo também para a nossa saúde emocional, né? Que eu vou com minha esposa, a gente vai conversando, né? Trocando ideia e tal. É excelente isso. Então você procure achar um tempo aí, eu sei que é corrido, mas arranje um tempinho, porque senão você não vai viver muito tempo e também não vai ter qualidade de vida o pouco tempo que vai viver. E um líder, né, às vezes não tem um trabalho assim, ocupando o espaço total do dia, então você ainda tem tempo ainda que você tem que aprender a se dedicar a essa parte de cuidar, né, da parte física, de ter aí uma caminhada, né, uma corridinha, né, e tomar cuidado com a alimentação, que é muito importante. Claro que primeiro é a sua comunhão com o Espírito Santo. Você tem que arrumar um tempo de falar com Deus, de orar. Isso é imprescindível. A primeira coisa é a coisa mais importante. Depois tem aí a sua comunicação com a sua família, que depois da comunicação com Deus é a mais importante, com a sua família. Depois vem a igreja e depois o seu trabalho. Veja que a ordem é essa, né? Não inverta essa ordem, porque isso vai lhe causar vários problemas. No tópico 1, o discípulo de Cristo e a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é um distúrbio psicológico caracterizado pelo esgotamento físico e mental intenso causado por estresse crônico, geralmente afeta indivíduos em atividades estressantes e demandas emocionais elevadas, como é o caso de professores, médicos, policiais, vendedores e até pastores. O termo de burnout deriva da palavra em inglês burn, que significa queimar, e foi utilizado para representar a sensação de estar queimado, esgotado e sem energia. Por serem humanos, Tiago 5,17, todos podemos enfrentar esse estado de exaustão. Síndrome de burnout é uma coisa que tem acontecido muito, né?
se descobriu não tem tanto tempo assim, mas a psicologia foi estudando, né, o que estava ocorrendo com várias pessoas que se sentiam como se estivesse assim, no cansaço, que não tivesse como descansar. Então a pessoa passa a dormir, comer, trabalhar, mas nunca ele consegue achar que descansou o suficiente. E é um esgotamento, então, que vem, físico e mental. Então veja que a pessoa se sente o tempo todo cansada, embora tenha deitado, tenha até dormido, muitos até dormido por causa de um remédio que tomou, um comprimido que tomou, mas está o tempo todo se sentindo cansado. E isso pode acontecer com qualquer um. E acontece, né? Existem muitos casos e tem acontecido muito com pastores por causa da pressão que eles têm por parte das ovelhas, né? Então, existem os problemas, por exemplo, entre os casais, existem os problemas entre os filhos e os pais, existem os problemas da igreja e, por exemplo, a cobrança, né, da liderança, da sede, né, que geralmente cobra aí o dízimo, a oferta. Se cair isso aí, vai haver uma grande cobrança. Existe a pressão do povo que quer uma boa mensagem. E hoje existe aquela disputa muito grande, né, por conhecimento teológico. Então lá vai havendo aquela pressão, né? Pressão, problemas para resolver, além dos problemas de relacionamento com as pessoas, ainda tem o problema então do preparo bíblico, ainda tem o problema do preparo espiritual. Então é muita pressão, aí vai causando um estresse, um cansaço também que atinge o corpo, e aí existe também o cansaço espiritual. A pessoa, como parece que não consegue orar muito tempo mais, conversar com Deus, dedicar um tempo melhor a Deus. Então junta tudo isso aí e a pessoa acaba no estresse, aí acaba tendo então esse problema. Veja, por que tantos pastores têm tido problemas assim? Porque são muito cobrados, são exigidos, muitas vezes, na maioria das vezes, além de cuidar, de pregar na igreja, ensinar, visitar, aconselhar, ainda cuida das coisas materiais, às vezes até de construção, ao mesmo tempo que está pastoreando. Se é uma congregação, qualquer coisa que o dízimo cair, a oferta cair, já é cobrado, né? A maioria tanto trabalha na igreja quanto tem um trabalho secular, olha só. Então ele está já no máximo, né? Além de trabalhar em 2 locais, em 2 serviços, ainda tem que aguentar a pressão, né, que a liderança exerce sobre ele, tanto no trabalho então da igreja, quanto também no trabalho secular. Existe aquela disputa já na empresa e existe também a disputa na igreja. Pode ser mudado de congregação se o dízimo cair muito. Então ele vive em constante pressão, tanto no trabalho secular quanto na igreja. Vemos aí que tem aumentado muito o número de pastores que têm chegado até o suicídio. A meu ver, biblicamente, nenhum pastor de igreja deveria trabalhar secularmente. Ele escolhe ou vai servir integralmente a Deus ou vai ter o seu trabalho secular para cuidar da sua família. Mas as duas coisas ao mesmo tempo eu acho que biblicamente está totalmente errado. Tópico 1, subtópico 2, causas do burnout. Lembrando que esse nome é burnout, mas no Brasil geralmente a gente usa falar burnout. Então os professores, né, devem dar aula e falar burnout. Até o povo em geral fala burnout. Mas o nome realmente certo é burnout. Expectativas altas e até irrealistas do desempenho profissional podem afligir o trabalho nas mais diferentes áreas
além de muito esforço despendido e pouco resultado. O temor e a insegurança em delegar responsabilidades também colaboram com o esgotamento, como aconteceu com Moisés, que fazia tudo sozinho. Não é diferente das coisas espirituais. Uma obra imensurável como a de Deus, não é possível um homem fazê-la sem colaboração. Paulo clamou a ajuda de João Marcos em sua missão, 2 Timóteo 4,11. O próprio Jesus angariou ajuda, Mateus 4, 18 a 22. Estar em contato com crises, problemas ou outras situações complexas trazidas pelas ovelhas também pode favorecer o esgotamento quando não há o devido distanciamento dessas questões. Números 11, 10 a 11. Ser líder é influenciar os seus liderados, não é ser Deus. As divisões, provocações e os embates ministeriais causados por auxiliares no estilo de Diótrefes, 3 de João 9, também podem afetar o emocional de um líder, caso não saiba como lidar adequadamente com a questão. Em 2 Coríntios 11, 28, Paulo fala sobre as muitas pressões que enfrenta em seu ministério, incluindo o cuidado de todas as igrejas. No entanto, ele também fala sobre como encontrou força em Cristo, dizendo: quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Ao compor o Salmo 23, Davi revela que em Deus, o seu pastor, ele pode descansar e refrigerar sua alma em meio às pressões que enfrentava. Então veja que as pressões existem, são constantes, e na vida de um pastor, de um líder, de algum grupo, sempre pode haver esse acúmulo de tarefas e sempre burnout sempre vai falar sobre alguém que está estressado com o trabalho, sempre tem a ver com o trabalho, outras coisas não. Então nesse caso vai acontecer sempre que o quê? Um acúmulo de trabalho, uma pressão muito grande em cima do resultado desse trabalho, e aí é que pode chegar a pessoa a ter esse problema. Veja, não é uma doença, mas é um resultado de um grande estresse no trabalho. Como acontece com médicos, policiais e várias outras profissões. Então a pessoa tem que se esforçar ao máximo e muitas vezes não consegue um bom desempenho, muitas vezes porque está fazendo várias tarefas ao mesmo tempo ou porque está sendo exigido além do que ele pode dar resultado. A falta de delegar responsabilidades também pode ocasionar este problema. Por quê? Porque a pessoa acumula muita coisa em torno de si, tudo ele tem que resolver sozinho. Ele não delega poderes. Então nós temos visto vários pastores, que ele não delega poderes e aí tudo se concentra nele. Ele vai cuidar de construção de igreja, ele vai cuidar de festas, ele vai cuidar de grupos na igreja, de aconselhamento, de visitação, de pregação, de estudo. Tudo tem que ser ele, Então ele vai ainda nas festas dos aniversários que tem, nos velórios, vai ainda nos sepultamentos, Ele faz os casamentos, apresentação de crianças, tudo ele vai fazer, tudo tem que ser ele. Então ele acha que tem que ser ele, Então ele não delega funções e acaba então tendo um problema de sobrecarga. Então já vai acumular burnout com às vezes depressão junto, ansiedade, e outras coisas, acaba também dando problema na saúde física também. Então na Bíblia encontramos Moisés, que estava nesta situação, e o sogro de Moisés é usado até por Deus para falar com Moisés para ele arrumar ali 70 anciãos que vão ajudá-lo no aconselhamento do povo. Vemos aí na Bíblia vários exemplos, de pessoas que usaram equipes, usaram outras pessoas para ajudá-lo. Veja que Saulo foi junto com Barnabé na primeira viagem, depois foi com Silas, Tinha ali Lucas com ele, tinham várias pessoas,
acompanhando. Vemos aí o exemplo de Timóteo, que o acompanhou, de Tito, aí Gaio, Aristarco e vários outros irmãos. Vemos Priscila, Áquila. Então, Paulo sempre estava acompanhado com alguns irmãos que o ajudavam. E ele sempre passava para outro o trabalho aberto. Ele abria, mas passava para outro dirigir. Vemos aí Jesus, tendo a equipe, aí tem os apóstolos, depois enviou de 2 em 2, depois teve aqueles 70 que ele enviou também. Então sempre estava tendo ali também uma equipe que colaborava com o seu trabalho. Tinha as mulheres, tinha aquelas que sustentavam financeiramente, tinha aquelas que ajudavam nas diversas coisas do ministério, tinha ali os apóstolos, Sempre Jesus estava também acompanhado de várias pessoas e delegava funções a todos. Então, além de todo o trabalho que o pastor tem, ainda existem aqueles ministros que são como Diótrefes, que ficam falando mal. O Diótrefes não lia as cartas de João. As pessoas que João enviava para a igreja para pregar, dar um ensino, ele não recebia e ainda expulsava. Aí imagine o trabalho que João teve com Diótrefes. Imagine aí, o apóstolo Paulo tendo que organizar todo aquele trabalho, apesar de ter colocado pessoas para dirigir as diversas igrejas, Vamos ter um exemplo aí de Tito, por exemplo, foi para Creta, e Paulo disse para ele organizar ali as igrejas, colocar presbítero dirigindo cada igreja, tudo organizando. Então ele confiou a ele fazer isso. Veja que ele delegava funções. Mas ao mesmo tempo ele se preocupava com todas as igrejas abertas, se preocupava com tudo que acontecia em cada igreja, ele sabia notícias, Ele era bem informado sobre o que estava acontecendo em cada igreja, tanto é que quando ele escreve as cartas, ele comenta sobre a situação que cada igreja está passando, E ele procura, através de oração, de jejum, que Deus possa ajudar. E ele aconselha como solucionar cada questão, escreve o que é correto, o que é errado, para auxiliar. Imagine, todos os dias ele orava pelas igrejas e ele ficava sabendo notícias, passava instruções. Então, estava sempre cuidando das igrejas que Deus confiou para que ele abrisse. Imagine o rei Davi, um rei para cuidar de todo um reino, de guerras. Imagine, construções, aconselhamento, resolver questões, tudo tinha que julgar, além de organizar tudo, até a parte musical. Ele orava 3 vezes ao dia. Além de tudo isso, tem que aguentar as pressões de todos, as críticas de todos. Veja bem, como é que alguém consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Pois é, alguns conseguem, muitos, então, entram para problemas, psicológicos, problemas emocionais, problemas espirituais e até, problemas físicos. O tópico no subtópico 3, ajuda no esgotamento físico-emocional. O esgotamento não se desenvolve da noite para o dia. Ele acontece após longo período de desgaste físico, exaustão emocional e envolvimento com pessoas e situações desafiadoras. Fugir não é opção. 1 de Reis 19. Respeite seus limites, tenha folga e férias em suas atividades. Aos primeiros sinais de alerta é preciso procurar ajuda. Tenha conselheiros e dedique tempo para a oração. Mateus 11, 28 a 30. E o profissional de psicólogos e psiquiatras cristãos sem preconceito. As atividades ministeriais desde o início da igreja têm sido exaustivas, porque, como Jesus disse, a seara é grande e poucos os obreiros. Prova disso foi a oração feita pelo pai da igreja do século IV, Gregório de Nazianzo. Estou esgotado, ó meu Cristo, respiração da minha vida. Estresse perpétuo e onda em aliança juntos tornam longa esta vida, este negócio de viver.
Lutando com inimigos internos e inimigos externos, minha alma perdeu sua beleza, borrou sua imagem. Embora o burnout seja uma nomenclatura moderna, suas causas e efeitos são antigos. Então veja, muitas vezes não se percebe que a pessoa chegou a essa situação. Então, mais recentemente é que tem sido aí mais estudado sobre este assunto. Mas é uma realidade e que a maioria consegue sair disso, principalmente através de oração, jejum, comunhão com Deus, leitura bíblica, congregar numa igreja normalmente. E muitas vezes também alguns já têm procurado profissionais que ajudam, psicólogos, psiquiatras, Muitos cristãos têm se formado dentro dessa área e aí tem ajudado muita gente. Também Deus capacita pessoas, com os dons espirituais que oram e as pessoas são libertas disso, são curadas disso. Nós temos orado muito por esse problema, também por depressão, ansiedade. Jesus tem curado muita gente. Uma boa maneira também de evitar isso ou vencer esta fase da vida é tirando férias, às vezes mudando de cidade, delegando funções, para outras pessoas ajudarem, dividir as tarefas. O certo é que muitas vezes as pessoas não percebem que estão com esse problema. E aí acontece chegar ao limite. Por isso muitas pessoas têm tido problemas seríssimos e depois são obrigados a parar. Veja bem, é melhor tratar do que ser obrigado a parar de repente e depois não poder voltar mais, Então não podemos deixar que as coisas cheguem a um grau irreversível. Então às vezes a própria pessoa nunca vai perceber. É preciso que os parentes, os amigos, vão percebendo e já vão falando sobre isso, Porque a pessoa ir percebendo, de repente ela vai então ouvindo todos falarem, aí ela percebe que ela está numa situação que precisa de ajuda. Então evite chegar ao extremo, evite chegar a uma situação que não tem mais jeito, Aí só Jesus Cristo mesmo. Muitas vezes as pessoas não creem na intervenção de Jesus Cristo e acabam então tendo problemas sérios e muitas vezes tem até que encerrar uma carreira ministerial devido a não ter tido os devidos cuidados. Tópico 2, o discípulo de Cristo e a depressão. O termo depressão tem origem no latim depressivo, que significa afundamento ou rebaixamento. Significa literalmente o afundamento da energia e do prazer. A Bíblia nos relata diversos personagens no Antigo e Novo Testamento que passaram por difíceis momentos de abatimento e dor. João fala a Gaio sobre a importância da saúde emocional, 3 de João 2. A depressão hoje é chamada até a doença do século, uma enfermidade que acontece devido então a pessoa não saber lidar com as exigências, as pressões, aí são diversas. Quando a energia para combater os problemas, solucionar os problemas acaba. É como se a pessoa se entregasse, ao desânimo total. Então a pessoa começa a não querer falar com ninguém, a se afastar das pessoas, estar só no seu quarto ou algum lugar sozinho, não quer sair mais de casa, se entristece muito, E muitas vezes as pessoas acham que isso é normal e a própria pessoa não percebe, nem os seus próprios parentes percebem. Quando vão acordar, quando vão atentar para o problema, já está numa situação dificílima. Então muita gente chega até o suicídio devido a isso. Por isso mesmo esta lição, que é muito importante, para aí despertar alguns que não estão percebendo a situação pela qual estão atravessando. Sinais de depressão: mudanças repentinas de humor, isolamento, dificuldade de concentração, alteração no sono e apetite,
Pensamentos negativos e autocrítica são sinais de alerta para uma possível depressão. Outros comportamentos como fuga, abandono das atividades habituais, sentimento de culpa, além de sensação de desamparo também podem ocorrer. A palavra de Deus já nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. O psicólogo William Barros disse: é preciso que o diagnóstico de qualquer doença psicológica seja dado por um profissional da área, um psicólogo ou psiquiatra. No caso da depressão, ela não se configura com menos de 14 dias em que a pessoa se apresenta neste estado. Então veja, a pessoa começa ao mesmo tempo. De repente está alegre, de repente está triste, de repente está chorando, não consegue mais dormir de noite tranquilo, o apetite foge, a pessoa não quer mais comer. Pode ver que a pessoa em depressão começa de repente a emagrecer muito, a pessoa começa a ter pensamentos negativos, não consegue mais achar a solução para as coisas, acha que nunca vai conseguir solucionar os seus problemas, as suas contas, muitas vezes. Começa a haver uma autocrítica negativa sempre, uma baixa autoestima. E esse isolamento das pessoas, não quer mais sair do quarto, não quer sair de casa mais, não quer conversar com ninguém, não quer ir para a igreja, não quer ir para lado nenhum. Então tudo isso junto são sintomas. E aí a pessoa não percebe, mas aqueles que moram com essa pessoa devem prestar atenção nisso e devem então dar o alerta que pode estar ocorrendo uma depressão, e é preciso combater isso antes que leve a um caso de ter que, de repente, internar essa pessoa para um tratamento urgente. Então veja aí, fuga dos problemas, que a pessoa quer fugir, tem um problema para enfrentar, a pessoa quer fugir, não quer enfrentar, não quer fazer. A pessoa também abandona as atividades habituais, aquela coisa que está todo dia fazendo, que tem que fazer, e começa a abandonar essas atividades. Começa a pessoa a ter uma sensação de desamparo, ninguém mais quer me ajudar, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, aquela coisa. Às vezes começa a achar que todo mundo está contra, Então veja, Jesus disse: no mundo tereis aflições, nós vamos ter problemas. Agora Jesus disse: eu venci o mundo, então nós vencemos porque estamos em Cristo. Então a solução sempre é Jesus Cristo. Busque a comunhão com Jesus Cristo. Busque ler um pouco a Bíblia, busque orar, conversar realmente com Deus, falar tudo o que está sentindo, qual a sua opinião sobre as coisas. Fale com Deus. Então veja que o diagnóstico, quem é que vai dizer que a pessoa está com depressão? Então existem profissionais para isso. Existem então os psicólogos e os psiquiatras. Eles são especialistas em descobrir que a pessoa está com isso, Então eles vão fazer uma entrevista com a pessoa e aí precisa de um tempo que essa pessoa está passando por esse problema, está aí todos esses sintomas acontecendo, pelo menos 15 dias que está ocorrendo tudo isso. Aí ele vai poder fazer uma análise direitinho e chegar à conclusão: ele está com isso, e aí vai começar um tratamento para que isso termine. Sempre lembrando que Jesus é a melhor solução, Jesus cura qualquer coisa. Temos orado por pessoas que têm sido curadas. Tópico 2, causas da depressão. A pressão constante para atender às demandas da vida, a falta de tempo para cuidar de si, o sentimento de solidão e isolamento, o medo de fracassar e decepcionar os outros e até mesmo a Deus são algumas das causas mais comuns de depressão nos discípulos. Problemas pessoais, histórico, familiar de depressão, desafios relacionados ao equilíbrio entre as diferentes áreas da vida também podem contribuir para o desenvolvimento de abalos emocionais. Um exemplo foi Jeremias, que externou sua tristeza quando o povo rejeitou sua pregação. Jeremias 15:10. Outro foi Elias, que entrou em exaustão após grande desgaste ministerial. 1 Reis 19:4. O cristão precisa estar consciente de que é uma pessoa de carne e osso, suscetível a adoecimentos, inclusive mental. 2 Coríntios 4:8-9. O ministério pastoral, por exemplo, é uma atividade exigente
que pode expor os líderes a estresse, ansiedade, esgotamento e depressão. Por isso é importante que os discípulos de Cristo estejam atentos aos sinais de alerta e busquem ajuda quando necessário, tanto em relação à sua saúde emocional quanto espiritual. Salmo 147:3. Então, olha bem, quanto mais nós nos envolvemos com problemas, acumulamos coisas para resolver, quanto mais nós colocamos tarefa para nós executarmos, nós vamos exigir mais de nós e muitas vezes estamos exigindo além da nossa capacidade de atender a essas demandas. Imagine uma cidade grande, quanto mais a pessoa se envolve com outras pessoas e mais trabalhos a realizar, então pior vai ficando a situação. Então é importantíssimo que a pessoa tenha um tempo, pelo menos, para cuidar um pouquinho de si própria. Então nós sempre falamos, uma caminhada todo dia, pelo menos isso é dever, obrigação de cada um. De ter um momento de oração com Deus, pelo menos 1 hora de oração por dia. É obrigação, é dever do ser humano. Senão você não aguenta a pressão da própria vida, da maneira de viver hoje. É muita cobrança, muita exigência, muita disputa, muita concorrência, Então não se preocupe se você não vai conseguir executar bem uma função. Não se preocupe se você não conseguiu, errou em alguma coisa. Nós sempre temos problemas de sermos limitados. Então quem já tem, por exemplo, problema na família, de pessoas com depressão ou algo semelhante, então já deve prestar atenção para não chegar ao mesmo ponto. Nós vemos na Bíblia vários servos de Deus que passaram por problemas difíceis, principalmente de perseguição, causa de Jeremias, Elias, sofreram grandes pressões. E Deus sempre interviu para ajudar, mas eles estavam sempre em comunhão com Deus, sempre buscando a solução em Deus. E veja que Elias foi o grande premiado, porque o desejo dele realmente era estar com Deus para sempre. Parece que Elias se lembrou de Enoque, que foi levado por Deus, e ele sempre desejava isso também. E Deus acabou levando Elias para o céu sem ele passar pela morte. Mas ele passou por grandes pressões, havia uma matança de profetas, Jezabel perseguia pessoalmente Elias, Acabe também. Elias então passou por uma grande pressão e acabou então fugindo, porque temeu a morte, mas acabou então tendo ali um encontro com Deus. Então Deus sempre está pronto a ajudar, está sempre pronto a mostrar o caminho correto a ser seguido. E sempre é comunhão com Deus, servir a Deus, entregar a vida totalmente a Deus para ser usado por Deus. Sempre a solução é essa. E olha, a palavra de Deus diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Veja bem, era um ser humano. Então, ele sofria as mesmas pressões. Era um ser humano como qualquer um de nós. Mas Deus o usava poderosamente. Tanto falou que não ia chover e por 3 anos e meio não choveu. Está aí registrado na Bíblia, Então, não se preocupe, não é por causa, às vezes, do seu pouco conhecimento bíblico ou da sua pouca capacidade de se expressar, de falar bem, de pregar bem. Não é por causa disso que Deus vai deixar de usá-lo. Não. Deus usa todos que se chegam a Ele e se entregam a Ele e diz, eis-me aqui, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa na sua obra, me usa. Então, Deus vai te usar. Deus não usa você, não é porque você é capaz, que você é melhor do que os outros, não. Pelo contrário, Deus usa os menores, Deus usa os mais humildes, Deus usa aqueles que se chegam diante dele, humildemente pedindo para ser usado, se disponibilizando para ser usado. Nunca diga para Deus, me usa porque eu sei muita coisa, porque eu sou muita coisa, porque eu tenho diplomas, que eu sou inteligente, que eu sei pregar, que eu sei ensinar. Não, aí Deus não vai te usar. Tópico 2 sobre tópico 3, compartilhando as angústias.
O problema de Elias não foi sentir-se deprimido porque ele era humano e suscetível ao adoecimento físico e emocional. Seu erro foi se isolar quando deveria pedir ajuda. 1 de Reis 19:3. A solução não está em se afastar das pessoas ou de Deus, mas em compartilhar os sentimentos, dividir as angústias para prosseguir seu caminho. Assim que o apóstolo João soube das dificuldades que estavam surgindo naquela igreja local, procurou fortalecer Gaio e expressar assim que ele estava ao seu lado com suas palavras a superar um momento difícil. É importante investir em bons relacionamentos, uma vez que, através deles, é possível ser encorajado e buscar ajuda quando precisar. Não importa o quão dedicado e ungido um cristão seja, ele terá alguns dias ruins. Jesus diz que existem dias maus para todos. Mateus 6,34. É importante ter consciência de que a depressão pode surgir na vida de qualquer pessoa por uma condição física ou emocional e de que se deve buscar o tratamento adequado. Então devemos entender que Elias estava sendo perseguido tanto por Jezabel quanto por Acabe, e quando ele foge, porque Jezabel disse que ia colocar todo o serviço do seu exército para buscar Elias e matar Elias, né? Então ele foge temendo pela sua vida. E ele então diz para Deus que chega, né? Chega de tanta luta, né? Ele não quer mais participar daquela coisa. Por quê? Porque Deus dava autoridade a Acabe como rei de reinar. Se Deus quisesse matar Acabe, era simples, né? Matava e pronto. Se Deus quisesse matar Jezabel, para Deus era simples. Então ele cansou daquela luta. Era uma luta que ele via que não tinha como ele vencer. Todo dia, mesma coisa. Então aquela luta terrível. E ele cansou disso e disse, eu não quero mais fazer isso. Então o que Elias estava querendo? Um substituto, alguém para ajudá-lo, ou substituí-lo. O melhor seria substituí-lo. Ele queria realmente descansar daquela luta terrível que estava tendo. E o tempo todo fugindo. Agora, o desejo profundo do coração de Elias era o quê? Ir embora para o céu. E ele conseguiu. Coisa maravilhosa, né? Veja que ele subiu vivo. Se Elias quisesse mesmo morrer, era simples, não era? Era só ir lá na Jezabel. Pronto, Jezabel matava ele. Pronto, acabou. Por que ele estava fugindo se ele queria morrer? Não. Na verdade, Elias estava dizendo para Deus que queria ir embora para o céu. Ele não queria morrer, na verdade. Então, no caso de Elias, que tinha ali um rei e uma rainha querendo matá-lo, é claro, o certo é fugir, ir para uma caverna, né? Os seus amigos estavam escondidos em cavernas e outros profetas foram mortos por Jezabel e seu exército. Então, a situação ali era caótica. Então, Elias fez o correto. E tanto foi correto que Deus o levou para si, e vivo. E o que Deus faz? Manda Elias arrumar um substituto, né? Deus envia Elias até Eliseu. E então Eliseu passa a ser o profeta em lugar de Elias. Veja que com Eliseu não aconteceu a mesma coisa. Eliseu não era tanto assim de enfrentar, né, as pessoas. E Eliseu acabou morrendo doente, por incrível que pareça. Então João, quando vê o problema que está acontecendo na igreja, o Diótrefes estava querendo a primazia, falava mal de João, não lia as cartas de João, não recebia os irmãos que João enviava, expulsava, né, os irmãos que chegavam ali para pregar, ensinar. Então, João, vendo isso, escreve a Gaio, porque João, para mim, ele estava escolhendo, eu quero que Gaio fique no lugar de Diótrefes, né? Ele estava indicando isso quando ele elogia Gaio. Também ele elogia Demétrio. Então, muito provavelmente, a meu ver, ele queria que Gaio substituísse Diótrefes e que Demétrio substituísse Gaio. Veja só, aí a igreja estaria tendo a solução para a situação que estava acontecendo ali. De qualquer maneira, João está prometendo que vai até ali e vai dar a solução para o que estava ocorrendo ali. Nós não sabemos se ele conseguiu ir ou não. João estava muito velho, perto já da morte, né? Não sabemos. Sabemos que essas igrejas aí, principalmente essas 7 igrejas que são mencionadas em Apocalipse, todas fecharam, acabaram. Veja só.
aqueles problemas que estavam acontecendo acabaram sufocando a igreja, principalmente devido aos seus líderes, que são chamados lá em Apocalipse como os anjos dessas igrejas. Então é importante investir em bons relacionamentos, ter bons amigos que saibam aconselhar, que saibam ajudar, pessoas que você pode confiar. Se não tiver amigos, pelo menos familiares, que você possa sempre estar conversando, né? E mostrando o seu interior para essas pessoas. Então deve-se evitar a depressão a qualquer custo. E para isso precisamos sempre estar sempre conversando com as pessoas. Congregando, é muito importante congregar. Sempre uma caminhada todo dia com uma pessoa que você ama, seu esposo, né? Sua esposa. Então ali um filho, uma filha, sempre um amigo. Faça isso todo dia, você vai ver que vai embora todos esses sintomas de depressão. Tópico 3. O discípulo de Cristo e a ansiedade. A ansiedade até certo ponto pode ser normal e tem a ver com as características de cada pessoa. Passa a ser um problema quando leva alguém ao excesso de preocupação e angústia e assim se torna patológico. Jesus nos disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro 5,7. Então veja, a ansiedade quase todo mundo tem, em pequeno grau, né? Porque se a pessoa vai fazer uma viagem, se a pessoa vai fazer uma mudança, se a pessoa vai até pregar, dar um ensino. Então, quando você vai fazer alguma tarefa, você automaticamente fica ansioso, porque você está se preocupando com o resultado, né? Você já está olhando lá na frente e vê, será que vai dar certo? Será que eu vou ser eficiente? Então, é normal. Agora, essa ansiedade sendo multiplicada, aí é que é o problema. Porque aí é o extremo, é o excesso, né, de preocupação com a coisa que você não pode dar a solução definitiva, porque não aconteceu ainda. Então a preocupação já diz logo antes, né, é se ocupar antes da hora. Então primeiro, vá lá, faça tranquilo, sabendo que você pode errar, pode falhar, que você não é perfeito, é um ser humano, mas não fique tão ansioso, tão preocupado a ponto de repente, nem ir fazer o que tinha que fazer, de tão preocupado que ficou. Tem gente que vai a uma viagem, fica tão preocupado com a viagem que acaba não indo à viagem. Então o que a Bíblia diz? Lançando sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lance sobre Ele. Então você coloca nos seus ombros um peso que você não pode carregar e não confia em entregar esse peso a Jesus. Entregue para Ele. Diga, Jesus, eu estou lançando isso aqui sobre o Senhor, para o Senhor resolver para mim, porque eu não dou conta de resolver. Então toda a sua ansiedade, olha aí, está desempregado, quer arrumar um emprego, lança sobre Jesus. Jesus, resolve isso para mim. Então tem um problema difícil de resolver. Jesus, aqui, me ajuda aqui. Pega a carga aqui, me ajuda. É assim que tem que fazer. Tópico 3, o tópico 1, sintomas da ansiedade. A ansiedade é uma resposta natural do corpo ao perigo e uma forma de proteção biológica contra ameaças. No entanto, a ansiedade é um desafio ou problema quando se torna crônica ou leva a transtornos emocionais, provocando inclusive a perda de saúde física. Os principais sintomas de ansiedade são sensação de perigo iminente, pânico ou desgraça, aumento da frequência cardíaca, respiração rápida, hiperventilação, sudorese e tremedeira, fraqueza ou cansaço, dificuldade de concentração, insônia, problemas gastrointestinais, dificuldade em controlar a preocupação. Um sintoma muito grave da ansiedade é agir fora do tempo de Deus ou sem sua autorização. Gênesis 16:2. O autocuidado não é egoísmo, mas necessário para a realização da obra de Deus de forma eficaz. Priorize sua saúde mental e física, faça bem a si mesmo. A ansiedade não esvazia o amanhã de suas provações, ela simplesmente esvazia o hoje de suas alegrias. Então veja que a ansiedade ela vai surgir sempre na nossa vida. Agora temos que controlar o grau, o tamanho dessa ansiedade. Então se existe um problema, uma viagem, né? Se existe uma ameaça,
Então, tudo isso pode causar uma grande ansiedade. Então, se você vai a um determinado local e você tem medo de estar naquele local, que pode ser um assaltado, né? Que pode acontecer uma tragédia, uma coisa, olha aí, isso aí pode levar você a ter esse problema. Tem gente que tem problema até de entrar no elevador, né? Tem gente que não entra de jeito nenhum no elevador. Tem gente que não viaja de avião de jeito nenhum. Então, olha só, vai causando uns medos na pessoa, né? Eu conheci gente, por exemplo, que a pessoa não tinha coragem de andar na rua, tinha medo de ser atropelado, de levar um tiro, de ser assaltado. Não andava na rua, ficava dentro de casa, tão preocupado que se fosse andar na rua acontecesse alguma coisa. Olha só. Então tem aí a síndrome do pânico, né? Que pode acontecer com essa pessoa. Então a pessoa fica com o coração acelerado, a respiração acelerada, o coração batendo mais rápido, começa a suar muito, dá tremedeira, tudo isso são sintomas dessa ansiedade. Tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa que acontece é o quê? Dá uma fraqueza, um cansaço, né? De repente a pessoa não tem nem coragem de fazer mais nada. A pessoa passa a não ter mais condição de se concentrar em alguma coisa. Tem gente que esquece lá o fogão aceso, tem gente que esquece a porta da geladeira aberta, tem gente que deixa as lâmpadas da casa tudo acesas, então apaga. Então a pessoa passa a perder a concentração das coisas. Veja que muitas vezes as pessoas vão fazer, por exemplo, prova no Enem. Sabe a matéria todinha, mas chega lá na hora de fazer a prova, não faz uma prova boa. Por quê? Ansiedade. Às vezes a pessoa sabe dirigir bem, mas vai fazer lá o teste, na hora fica ansioso demais, acaba não passando. Então veja que a ansiedade pode atrapalhar muito. Também a ansiedade provoca insônia, a pessoa não consegue dormir direito mais. Isso é um problema que vem com a ansiedade. Aí começa a tomar remédio, e aquele remédio vai perder o efeito, vai tomar outro e vai passar para outro. Então o problema é a ansiedade. Também uma coisa interessante, nosso intestino, sempre ele indica para nós que nós não estamos bem. Se você está com o intestino atrapalhado, ou preso demais, ou solto demais, é uma indicação de que algo está errado. Isso é importante você notar sempre que você estiver com problema intestinal aí, sempre vai indicar que você está com um problema que pode ser o problema que nós estamos estudando, que é aí a ansiedade. Então, quando você começa a tomar atitudes, decisões sem consultar a Deus, né, sem pedir a Deus ajuda, também é um problema que você está enfrentando de ansiedade. Você quer controlar toda a sua vida sem consultar a Deus. E nós devemos confiar em Deus, sempre consultar. Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? Vai acontecer assim, assim, assim. Sempre consulte a Deus e Deus vai nos direcionando. Confie completamente em Deus. Então tome cuidado. Lembre-se sempre, uma caminhada todo dia resolve muito problema. Sempre com alguém do seu lado para você ir conversando com essa pessoa. Isso vai te ajudar muito. É claro que além da oração, conversar com Deus, fale tudo que está dentro de você, fale com Deus. Lembrando também que sempre existem os profissionais então da saúde que podem detectar e te ajudar. Tópico 3 sobre tópico 2, causas da ansiedade. Preocupação excessiva com o futuro, Mateus 6, 25 a 34, além de sobrecarga com atividades, ainda que simples, Lucas 10, 41. O estresse fora de controle, problemas de relacionamento ou de saúde, eventos traumáticos, medos e fobias, bem como fatores genéticos e biológicos, estão entre as causas da ansiedade patológica. Jesus ensinou que é preciso lidar com os problemas de cada dia em vez de despender energia com os de amanhã, um dia que não chegou. Mateus 6,34. A ansiedade patológica pode ser fruto de fazermos nossas atividades sozinhos em nosso tempo, que pode não ser o de Deus, e apenas com nossos recursos humanos. Fazer tudo com a ajuda de Deus poupa-nos energia e é garantia de que dará certo. Segundo o livro de Crônicas 32:8, a libertação da ansiedade, ou seja, a paz que guarda nosso coração, Filipenses 4:7, vem quando desejamos fazer o que Deus quer, quando Ele quer, com quem Ele quer e pelo seu poder. A obra de Deus realizada sem o poder de Deus produz incertezas. Veja, preocupação excessiva com o futuro.
né, que está na Bíblia. Jesus falou: por que você está preocupado com o que você vai comer, com o que vai vestir? Por quê? Olha aí os passarinhos. Já viu passarinho com enxada nas costas? Está plantando para comer? Não, Deus dá comida para eles. Olha aí as flores, que roupa mais linda, né? Jesus deu o exemplo dos lírios. Diz que nem Salomão teve uma roupa tão bonita quanto os lírios. Quem é que dá? Deus. O lírio não trabalhou para comprar aquela roupa. Se Deus cuida de passarinho, cuida de flor, imagine de nós, que somos seus filhos. Olha, eu estou há 7 anos e meio desempregado e nunca paguei uma conta atrasada, nunca passei fome. Deus cuida, creia nisso. Muitas vezes pessoas que eu nunca nem vi, não conheço, pessoas enviam um dinheirinho lá no dia de vencer uma conta minha, aparece lá na minha conta, eu vou lá e pago. Deus tem cuidado completamente de mim, de minha família. Veja, acredite, entregue a sua vida a Deus, confie em Deus e Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar. Fique tranquilo. Então não se sobrecarregue de tantas tarefas a fazer ao mesmo tempo. Não faça isso. Tenha sempre o seu tempo. Não esqueça de oração e pelo menos uma caminhada aí todo dia. De 1 hora seria o ideal. Todo dia. Uma coisa boa também para resolver problemas de ansiedade é perdão. Perdoe as pessoas. Deixe. A pessoa falou mal de você, te perseguiu e tal. Deixa isso para lá. A pessoa te deu prejuízo. Não, deixa para lá. Perdoe. Entrega para Deus. Não se sobrecarregue. Não pegue muita coisa para fazer ao mesmo tempo, porque você não vai dar conta e vai acabar se estressando com isso. Então evite entrar, em situações complicadas aí que vá trazer para você problemas de, principalmente, relacionamentos, situações que podem causar muito medo a você, aí fobias, que é aquele medo exagerado de alguma coisa. Evite essas coisas. E ainda tome cuidado com os fatores, que são genéticos, são biológicos. Fatores de família, por exemplo, você pode ter herdado de alguém alguma coisa que pode te dar problema. Procure de vez em quando, aí fazer um check-up geral, pelo menos uma vez por ano, ver como é que está aí a saúde. Então veja, sempre coloque Deus no meio disso tudo aí. E fique tranquilo, fique em paz, entrega totalmente a Deus, confia totalmente em Deus e Ele vai te ajudar em tudo e vai estar sempre presente na sua vida. Tópico 3, práticas de autocuidado. João deseja a Gaio que ele seja um obreiro saudável no corpo e na alma, revelando que não somos apenas espíritos, mas somos um ser integral que precisa de cuidados integrais. Uma alma ansiosa reflete sintomas no corpo que não podem evoluir no quadro de doenças psicossomáticas. São dores e problemas físicos causados por sentimento emocional. Além da prática da oração sistemática, é preciso reconhecer que tem o problema e buscar ajuda profissional para a restauração da saúde física e emocional. O salmista perguntou a si mesmo: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Salmos 42:11. Uma alma sujeita a Deus sente paz, porque Ele é a fonte de paz. Romanos 15:33. A ansiedade nos leva a agir por impulso, motivados pela circunstância, como fez Pedro ao cortar a orelha de um homem. João 18:10. Mas no futuro equilibrado, ele ensinou a entregar toda a ansiedade a Jesus, porque ele cuida de nós. 1 de Pedro 5:7. Então veja que João deseja a Gaio que ele tenha saúde, tanto espiritual, quanto emocional, quanto física. Então temos que tratar dessas 3 áreas na nossa vida, sempre em comunhão com Deus. Veja que a Bíblia diz que nós devemos conservar irrepreensíveis espírito, alma e corpo. Veja bem, para nós sermos arrebatados. Então temos que cuidar das 3 áreas. E muitas vezes, por causa de um problema emocional, é atingido aí todo o nosso ser. Vai atrapalhar a parte espiritual e vai atrapalhar também a parte física. Então sempre a oração, conversar com Deus, se abrir com Deus é muito importante. E se for o caso, se você não consegue acabar com esse problema que você está vendo que está nele, da maneira que você está fazendo para acabar, então você deve procurar um profissional de saúde. Mas procure também a oração,
né, do seu pastor ou de algum irmão que é usado por Deus na igreja para orar e as pessoas serem libertas, né, desses tipos de problemas. Sempre Deus coloca na igreja alguém para ser usado em todo tipo de doença e enfermidade. Então aqui o Salmos 42 é muito interessante, né? Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Veja só. Olhe para dentro de você e fala, por que isso? Para que isso? O que Jesus disse, a sua preocupação vai fazer você aumentar algum centímetro no seu crescimento? Vai fazer criar cabelo na sua cabeça? Vai melhorar o que a sua preocupação excessiva? Nada. Vai só te atrapalhar. Então, fique tranquilo, né? Fique em paz. Como diz os jovens, fique light. Conclusão: pressão, estresse, preocupações podem desencadear adoecimento mental. A ideia de que cristãos são imunes a problemas de saúde emocional é equivocada e pode levar à estigmatização e ao isolamento. A Bíblia fornece apoio espiritual, mas muitas vezes também é preciso ajuda médica. Então veja que aí estão problemas de toda sorte diante de nós, né? Tanto na área espiritual, quanto na sentimental, né? Na emocional, né? Quanto também na parte física. Então, vários problemas podem ocorrer, desde que nós não nos cuidemos. Então, nós temos que cuidar dessas 3 áreas da nossa vida, né? A Bíblia fala aí sobre a tricotomia. Aí nós podemos entender, então, sobre a tricotomia, né? A espírito, alma e corpo. Temos que cuidar dessas 3 áreas para servirmos bem a Deus e servirmos bem às pessoas. Vamos orar agora. Se você acredita que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à Terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, ansiedade, né, depressão, aí toda sorte de síndromes, de doenças, né? Tudo isso ele levou sobre ele. Aí a síndrome de burnout, tudo isso ele levou sobre ele. Creia nisso e receba agora a sua cura. Nós vamos orar por você agora. Você acredita que ele veio, morreu em nosso lugar e ressuscitou? Então você é salvo agora, recebe o Espírito Santo e recebe também a cura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, recebe por filhos esses que se chegam a Ti agora arrependidos de seus pecados. Toma, Senhor, em Tuas mãos, concede a eles o Espírito Santo. Perdoa todos os seus pecados, em nome de Jesus. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, sejam curados agora, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão aí com essa síndrome de burnout, também com depressão, ansiedade, sejam curados, em nome de Jesus. Solta essas vidas agora. Toca neles, Senhor, ajuda-os agora, Senhor. Vem, Senhor, abençoando as suas vidas, suas famílias, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Um feliz ano novo a todos, Deus abençoe. Já estamos iniciando então a nossa próxima revista aí. Eu estou morando agora em Cajamar, São Paulo, lá naquele bairro chamado Jordanésia. Então, estou bem próximo de São Paulo. Se os irmãos quiserem nos convidar para estarmos aí na igreja, ministrando a palavra do Senhor, também ministrando curas, libertações, batismos com o Espírito Santo, então nos convide, nós estaremos aí com todo prazer. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Esperamos ter ajudado os irmãos.